Olá, boa alguma coisa? Tudo bem? Eu sou o Daniel, pode me chamar de Dan. E aqui eu vim trazer o episódio zero do meu podcast, que não tem nome por enquanto. Eu digo que é o episódio zero por quê? Porque aqui é um episódio piloto que está sendo feito para uma atividade da faculdade. E eu tô aproveitando essa oportunidade para gravar um podcast que já tá na minha cabeça há dias, não vou dizer meses, porque eu acho que tem um mês essa ideia na minha cabeça. E eu falei, por que não aproveitar essa oportunidade para fazer esse vídeo? Pô, para fazer esse trabalho. Não, para fazer esse podcast. Enfim, eu vou falar de uma coisa bem legal, série. Olha, que forma legal de começar. Provavelmente eu vou seguir essa linha? Não, mas se é o que eu tenho pra hoje, a oportunidade que eu tô tendo, eu vou fazer. Enfim, eu vou falar do episódio Nosedive de Black Mirror, ou Queda Livre, como assim foi apresentado. E é um episódio que eu assisti sem ver a aula, porque eu tô sem ir pra faculdade há uns dias, porque eu não estou em Salvador. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu vou fazer um trabalho sem estar participando da aula, sem saber da conversa que teve na aula. E de fato, eu não sei qual foi a conversa que teve na aula. Mas minhas amigas me mandaram a matéria-prima das atividades, vamos dizer assim, as perguntas que foram feitas na aula. E eu imaginei a conversa baseada na série. E eu consegui pensar coisas inimagináveis que eu achei que eu não ia imaginar, não ia pensar, de fato. E eu pensei. E eu falei, nossa, que episódio bom, que episódio bom. Ele leva a gente pra lugares que ele me levou pra lugares que eu achei que eu não ia ir, vamos dizer assim. E nossa, eu fiquei voando. Eu gosto muito das atividades do professor João porque elas me deixam voando, elas me fazem pensar coisas que eu nem pensava. Enfim, esse episódio se trata muito. Eu vou dizer assim, ele é uma coisa meio futurística, meio caricata, meio exagerada, meio exacerbada, meio extravagante, vamos dizer assim. Extravaga tudo que a imaginação humana pode pensar. Não sei se vai pra ficção científica, não vai pra ficção científica, porém usa muito tecnologia essas coisas. Enfim, é, ela ela espelha a nossa realidade de uma forma exagerada. E é incrível como ela mostra tantas coisas, tantos sentimentos atuais, como, por exemplo, uma ansiedade social, uma ansiedade não sei falar essa palavra, esqueci como é que fala. Sei lá. Desaprendi. No instante eu falei essa palavra e consegui falar e agora. Ou é generalizada só? Degeneralizada. Eu não sei se é degeneralizada. Não é o caso. Nossa, eu comecei a ir longe agora. É, enfim, uma ansiedade social, assim, bem generalizada, na verdade. Sabe? Que você vê que não é só dela. Provavelmente as outras pessoas sentem a mesma coisa ou pior. Mas a gente vê tudo isso. Nós vemos tudo isso nos olhos da protagonista que se chama Lacey. E é uma protagonista que ela vive num mundo em que tudo roda em torno das avaliações externas, em como os outros vão ver ela, em como os outros vão falar, pensar ela. Então, é um mundo em que, se ela olhar sem sorrir pra alguém, ela pode receber uma estrela. Mas se ela olhar com uma sobrancelha arqueada e um rostinho feliz, as pessoas acharem ela simpática, eu vou dar uns 5 estrelas, enfim. É muito louco assistir. Você fala, meu Deus, quem pensou isso? Mas alguém pensou isso e ainda bem que pensou isso. Porque leva a gente pra lugares incríveis, sabe? Incríveis não, reflexões incríveis. E assustadoras também. Porque não é algo tão distante. A gente já vive hoje com o Instagram, TikTok, em que se a gente posta um vídeo e não viraliza no TikTok, a gente fala, meu Deus, ninguém gosta de mim, as pessoas que estão vendo o meu vídeo me acham feio. E entra ali num estado de ansiedade que fala, meu Deus, será que as pessoas realmente... Ou no Instagram, por exemplo, que a gente posta alguma foto ou algum story e recebe
Uma foto que no post anterior recebeu 50 curtidas porque a foto estava babado, estava linda. Na publicação que você postou agora, você recebe 10 curtidas e um comentário que você mesmo comentou sem querer. E você fala, nossa, as pessoas estão parando de curtir as minhas publicações porque elas me odeiam. As pessoas estão parando de ver os meus stories porque eu sou uma pessoa chata. Nossa, eu vou fazer loucuras porque as pessoas, enfim. Não é algo distante, é só algo mais exagerado, né? Que ali as pessoas estão com o celular curtindo e avaliando as pessoas o tempo todo. Enfim. A personagem Lacey, ela acorda já pensando nas avaliações, ela para na frente do espelho e ela começa a esboçar reações pousadas, bem artificiais, que são sorrisos que ela vai fazer durante o dia. Aí ela sai pra tomar café, e ela morde o biscoito tentando fazer a mordida perfeita, e ela volta, e ela, enfim. É algo bem artificial, mas você chega a pensar assim, ela tá fazendo isso tudo porque ela é assim, ou porque ela quer que os outros acham que ela é assim? E a resposta, infelizmente, é a segunda, que ela quer que as pessoas vejam ela daquele jeito. Ela tá ali posando uma felicidade, mas no momento que ela senta, morde, posta foto e as pessoas não curtem imediatamente o que ela posta, ela fica cabisbaixa, fica triste, fica ansiosa, fica tudo. E ela só volta a esboçar alguma reação de felicidade, ela começa a ficar empolgada de novo quando alguém chega e curte a publicação dela. E, enfim, depois de algum momento a gente vê a forma que ela é influenciada pelo externo dela, com os amigos de trabalho, falando de um colega que acabou de fazer algo legal ali pra ela, que deu um smoothie, deu um sorvete ou um café, não sei o que é aquilo, deu ali pra ela, e eles começam a falar coisas dele pra ela e ela dá uma avaliação ruim pra ele de graça. Ele tinha acabado de ter feito uma boa ação, e ela dá uma avaliação ruim pra ele por causa de outras pessoas que falou pra ele. Então mostra também em como as pessoas são influenciáveis, vamos dizer assim, um efeito manada absurdo de como a opinião de outra pessoa pode influenciar e te fazer coisas horríveis por conta de algo que você nem sabe o que aconteceu. Que tanto que ela pergunta, por que vocês não gostam mais dele, do rapaz, que eu não lembro o nome. Eu sou péssimo com nomes de personagens, com nomes do geral, na verdade. Ela pergunta o que é que aconteceu. Aí ele, terminou com tal pessoa. Mas por que terminou? Não sei. Mas estamos lá da outra pessoa. E essa é a única resposta que a gente tem. Então você fala, meu Deus, que loucura. Sim, que loucura. Mas enfim, continuando, né? Depois de um momento, a Lacey é convidada por uma falsa amiga dela. Vou chamar de falsa mesmo. Que personagem insuportável, falsa. Você vai com a cara dela desde o primeiro momento que ela aparece numa foto. Mas ela tem essa amiga de infância, vamos dizer assim, que convida ela para ser madrinha de casamento. E no mesmo dia também ela quer tentar ver se ela compra uma casa e descobre que ela não pode comprar aquela casa naquele momento porque ela não tem as avaliações suficientes, né? Ela tinha um total de 4.3 estrelas, se eu não estou enganado, era 4.2, 4.3 e simplesmente a casa para ela comprar, ela precisava de 4.5 estrelas. Ela não podia, vamos dizer assim, é como se ela fosse uma classe média baixa naquele mundo ali. Para ela conseguir, ela teria que ter aquela renda, sabe? É bem exagerado assim mesmo, bem absurdo, bem absurdo. E quando ela vê aquela oportunidade dela ser madrinha, e quando essa falsa da amiga dela chega pra ela e fala bem assim, ela vai ter várias pessoas de mais de 4.7 estrelas. Ela vê ali uma oportunidade dela conseguir estrelas, avaliações externas suficientes para conseguir comprar aquela casa dela. E você vê que as motivações dela é aquela. Mas enfim. Agora trazendo outro ponto, que é o nome da série, Queda Livre. A Queda Livre de fato começa aqui. Ela vai fazer a viagem para ir pro casamento da amiga. A viagem de avião. Chegando lá no aeroporto, ela descobre que a viagem foi cancelada. Tem outra outro avião para ela ir? Não, porque todos foram cancelados. Olha a onda de azar começando aí. E ela se estressa e ela começa a explodir do nada, assim. E as pessoas da fila começam a dar avaliações negativas para ela. E ela não consegue comprar mais a passagem porque as notas delas começam. A média dela começa a cair por conta das avaliações ruins. E você fala, meu Deus, ela está sendo proibida de comprar uma passagem, ela está tendo esse direito de comprar uma passagem de avião
por conta que da forma que as outras pessoas enxergam ela. E é um retrato bem real da realidade, em como as pessoas são julgadas pelo que elas são vistas. Às vezes a pessoa não tá nem num dia bom, como ela não estava num dia bom. Ela tinha acabado de ter uma discussão. E ela acabou de ter tudo desmoronando ali por causa daquilo. Depois ela recebe uma multa e ela começa a receber o dobro de avaliações negativas que ela receber. E aí ela começa um desastre. Ela vai alugar um carro, tem que alugar um carro pequeno, podre, fubango, antigo, velho, capenga pra ela viajar. O carro não dá nem pra mexer direito, porque de tão antigo que é. E ela vai nesse carro, a energia do carro acaba, porque é um mundo bem desenvolvido. E aquele carro é carregado por bateria. Como é que fala? É um carro elétrico. Só que aí chega lá no lugar para abastecer a bateria, ela descobre que o carro é tão antigo que o adaptador não tem que ter um adaptador para carregar o carro, enfim. É o tipo C da época e ela usava ainda USB, o outro. O primeiro que eu esqueci, que ninguém usa mais, enfim. E aí ela vai, nesse meio tempo aí, ela vai recebendo mais avaliações negativas por qualquer besteira. Pelo simples fato dela ter uma avaliação negativa, ela recebe a avaliação negativa. Ela tá parada na beira da estrada, procurando ali alguém pra dar uma carona pra ela. E ela recebe uma avaliação negativa de graça. Mas enfim, ela encontra uma caminhoneira que mostra a vida dela, mostra o motivo que ela não ligava mais pra avaliações ruins. E mostra a forma que hoje, como as avaliações externas exageradas hoje afetam a vida de qualquer um, né? Então, a mulher perdeu o marido, né? A caminhoneira perdeu o marido, perdeu a vida dela todinha praticamente, porque ela fez o máximo para conseguir avaliações boas, para conseguir internar o marido, e ela não conseguiu. E o marido dela tinha avaliações boas também na época e não conseguiu, né? Representa muito hoje isso de, por exemplo, na fila do SUS, as pessoas morrem em fila, mesmo correndo atrás, morrem em fila. É um retrato tão exagerado da realidade, né? Como nos Estados Unidos mesmo, se você não tiver dinheiro, né? Que é onde a série se passa. Se você não tiver o dinheiro para você pagar uma cirurgia, ou um remédio, ou um atendimento, você não vai no médico, você morre, né? Então retrata muito isso. Enfim, chegando lá, a amiga dela vê que nas redes sociais que ela teve uma queda na média dela de avaliações e simplesmente ela cancela, né, o amadrinhamento da amiga no casamento dela. Na verdade, ela não liga pra amiga dela, que ela é falsa, não gosto dela mesmo, falo que eu não gosto dela. E você vê, tipo, meu Deus, que amizades são essas? Aquela tóxica. Que amizades são essas, né? Né, mana? Se toca, amiga. Enfim. Enfim, eu tô com a garganta seca, era pra ter pegado um copinho de água. Isso foi uma coisinha bem burrinha que eu fiz. Não pegar água pra eu beber. Minha avó chega e já tá arranhando. Tá. Voltando ao que eu tava falando do nome do episódio. Aí que vai retratando, enfim. Vira um desastre, vai retratando essa queda livre da Lacey. E chega um momento que ela chega no fundo do poço, que é o momento que ela chega no casamento da amiga, toda acabada, destruída, mal amada, suja, desmaquiada, descabelada, desarrumada, tudo que termina com nada. Menos Eno, provavelmente ela tá fedendo, que ela tá sem tomar banho já tem uns 2 dias. E, enfim. Chega lá, ela começa a humilhar a amiga dela, fala um monte de verdade. E ela vai presa. Mas no momento que ela vai presa, ela se percebe, né? Com tudo dela tirado. Ela, assim, mais aquele critério de avaliações proposto na realidade dela. Ela percebe que talvez a vida dela seja mais feliz naquele cubículo, né? Aquela prisão naquele mundo que ela tá. Talvez seja mais feliz do que a realidade que ela vivia antes de ser presa, né? A prisão daquele mundo é a liberdade dela, vamos dizer assim. Ela conhece um rapaz lá, ela começa a discutir com o rapaz, gritar com o rapaz, e ela se vê bem. Enfim, essa série, ela retrata muito a ansiedade social, retrata muito a desigualdade social, como as redes sociais afetam nós mesmos, nos afeta a nossa realidade, afeta nossas vivências. E eu acho que é isso que essa série tem pra mostrar.
que é uma forma exagerada do que a gente já vive hoje, que não é tão exagerado assim. É só uma forma mais focada, vamos dizer assim. Quando a gente coloca isso como assunto principal, a gente fala, nossa, que exagero. Não é tão assim. Mas é assim. É bem assim, na verdade. Então é isso. Era isso que eu tinha pra falar sobre o episódio A Queda. A Queda não. Queda Livre. De Black Mirror. E é isso. Muito obrigado pra quem ouviu. Quem não ouviu, não sabe nada que eu falei. Beijos.